Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que antes. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 25 de agosto, nesta segunda-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Esse texto maravilhoso dos ais, né? Jesus está dizendo aqui para os fariseus e os mestres da lei. Mas o Evangelho de hoje, além de Jesus estar fazendo essa dura crítica a uma religião de exterioridade, uma religião de superficialidade, Jesus aqui começa criticando os mestres da lei e fariseus exatamente porque eles falavam e não faziam. E que eles tornavam a vida das pessoas muito mais difíceis do que propriamente mostrar o caminho. Inclusive, eles teriam que ser aqueles que mostravam e abriam o caminho para o povo. Mas eles faziam exatamente o contrário, como Jesus aqui diz. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse evangelho para nós hoje é a respeito da cegueira espiritual. Veja, os fariseus e os mestres da lei, eles estavam cegos. Simplesmente, eles estavam cegos para as coisas do alto. Eles viviam a religião de exterioridade exatamente porque eles estavam numa visão imanentista das coisas, uma visão só das coisas daqui de baixo. E estavam completamente cegos à essência da coisa, ou seja, eles faziam a coisa por fazer. Né? E eles faziam achando que aquela materialidade daquela oferta, daquelas coisas, iriam resolver o problema dele. O que Jesus está chamando a atenção para nós e trazendo esse evangelho para os dias de hoje é a respeito de tudo aquilo que se levanta contra a essência do que é mais sagrado. Todas as ideologias perigosas, todos os venenos doutrinários contrários à fé católica, tudo aquilo que se levanta para poder despistar e para poder tirar do essencial. Veja, o que faz, por exemplo, várias teologias, mas o que faz, por exemplo, a teologia da libertação? Ela simplesmente pega o Evangelho de Cristo e ela dá uma visão marxista do Evangelho de Cristo e imanentiza tudo. Tira o conceito do sagrado e esvazia o Evangelho de Cristo. Pronto. Agora, tudo é natural. E falando de natural, o que o naturalismo faz? O naturalismo vai pelo mesmo caminho, só que com um viés um pouco mais diferente. Né? Então, as palavras transcendência, transcendente, né, sobrenatural, não fazem parte do naturalista. Para o naturalista, tudo é muito natural. Então, a graça, o efeito da graça, né, ela acaba não acontecendo. E acaba entrando aí também, como o Papa Francisco disse num dos seus documentos, se eu não me engano, aquela alegria do Evangelho,
O Papa Francisco dizia isso, né, que nós estamos vivendo um novo pelagianismo. Ou seja, se nós matamos o efeito da graça, então tudo é o esforço do homem. Vale o que a gente faz. Ora, Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Tudo que nós produzimos de bom, Santo Agostinho vai dizer isso, é feito da graça. É a graça de Deus que está sobre nós. Porque, veja, nossa inteligência, ela é iluminada, né, por algumas luzes. Né? Nós somos iluminados a nossa inteligência, ela é iluminada pela luz natural da razão. Mas se nós ficarmos somente na luz natural da razão, nós corremos um risco de cair no naturalismo. Né? E claro, nós temos inteligência para resolver as coisas de maneira natural, mas quando a nossa inteligência está iluminada pela luz sobrenatural da fé, então significa que nós fazemos proezas com o Senhor. E nós conseguimos adentrar ao mistério de Deus que não está acessível naturalmente. Entende, irmãos, o perigo das ideologias? Entende o perigo, né, das coisas que são nocivas ao Evangelho de Cristo? Então, por exemplo, a destruição da família. Nós falamos aqui da teologia da libertação, agora do naturalismo. E a destruição da família. Meus irmãos, não se iludam. A destruição da família é algo programado. É algo que tem um roteiro, é algo calculado, não é algo aleatório, não é algo que está acontecendo porque é uma cadeia de eventos. Não, isso daí foi programado. Há uma intenção do mal em destruir as famílias. E claro, como eles não conseguem destruir a família de uma maneira assim, dando as caras, eles comem pelas beiradas e ele vai destruindo as famílias na base. Ora, como que Roma foi destruída? Roma foi o maior império conhecido. Dizer que Roma caiu no ano de 475 seria, na antiguidade, seria uma piada dizer um negócio desse. Roma? O Império Romano, maior império conhecido, o império que causou a Pax Romana e que não tinha ninguém que enfrentasse Roma. Roma não tinha adversário porque era o maior império, conquistou tudo e causou uma paz, sim, a Pax Romana. E Jesus Cristo, inclusive, vem na Pax Romana. Como que Roma caiu? Roma caiu, ela foi implodida de dentro para fora. Porque como ninguém conseguia penetrar em Roma, de fora para dentro, nenhum povo bárbaro conseguiu. Então qual é a estratégia? A estratégia do inimigo é destruir de dentro para fora. E é isso que acontece com as nossas famílias. Há um plano para secundarizar as nossas famílias e tornarem as nossas famílias um produto, mais um produto do capitalismo selvagem. E não só isso, mas destruindo as figuras. A figura da mulher, a figura, aquela figura da mulher como mãe, como mestra da casa, isso já foi pro ralo. Porque há uma tendência, mas há uma intenção de propósito de destruir a família. Porque quando a família está forte, então o que eles fazem? Vamos destruir o quê? Vamos começar destruindo o quê? Vamos começar destruindo os valores. Porque se a gente tira os valores, nós estamos detonando a construção na base. E aí, claro, os seus membros eles vão sendo explodidos, implodidos de dentro para fora, e aí não há família que subsista. Então, o que é oferecido para as nossas famílias hoje? Veja aí o que é oferecido para as nossas famílias. Tudo. No meio secular, tudo, menos Deus. Menos os valores tradicionais. Então, hoje, tudo pode. Tudo pode. Mas não se engane, queridos irmãos, isso é intencionalmente para poder destruir as nossas famílias. Por que não falar da cultura de morte que ronda o nosso mundo, que ronda a nossa sociedade? Aonde uma sociedade que se você matar um bicho, qualquer bicho, que Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre toda a criação. Dominar não é ser igual e não é ser menos, mas dominar.
Então, se você mata um mico-leão-dourado de uma área protegida, é crime inafiançável. Não tem fiança, você vai preso mesmo. Mas se você matar um bebê na barriga da mãe, um ser humano que tem alma e os bichos não têm, tá tudo bem. São as leis que estão querendo passar aí. Tá tudo bem. Matar um ser humano pode. Porque afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Mas matar um bicho, né? Matar um bicho, qualquer bicho que seja, não pode, vai preso. Que sociedade que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, aonde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo? Então é essa destruição, é essa cegueira que está aí no meio do nosso povo. O nosso povo ficou cego pelo cientificismo, né? Pela idolatria do dinheiro, do prazer, do poder, e ficou cega para os valores mais fundamentais que tornam nós, seres humanos, sermos aquilo que nós somos. O que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. E isso não pode ser perdido da nossa vida, porque fomos criados pelo amor de Deus. Então, meus amigos, o evangelho de hoje, o Senhor hoje ele quer tirar da nossa mente, ele quer nos curar de toda cegueira espiritual, que a gente possa ver claro tudo que está acontecendo nas entrelinhas, tudo que está acontecendo veladamente, tudo que está acontecendo agora já descaradamente, que tem a intenção, uma única intenção, né? E aí resume tudo que eu falei até agora, é tirar Jesus da nossa vida. Porque tirando Jesus da nossa vida, tirando o evangelho de Cristo da nossa vida e da nossa sociedade, então a anarquia e o caos estará instaurado e o demônio fará a festa, como já tem feito nos nossos dias, né? Essa cegueira está levando o nosso povo, o povo amado de Deus, a ficar doente. Nunca no mundo se teve tantos casos de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, de suicídio e de tantos problemas psicológicos, psicossomáticos, de tantas doenças desse gênero. E eu não estou dizendo que não seja doença, mas que algo está errado, sim, está muito errado. E nós precisamos, quando nós olhamos para um efeito, nós precisamos procurar uma causa. E quando nós constatamos a causa de tudo que está acontecendo no mundo hoje, nós vamos ver que tudo isso é uma grande ausência de Deus, dos valores de Deus e da felicidade que Deus colocou para cada um de nós. A intenção do inimigo é tirar tudo isso da nossa vida, porque ele, derrotado que ele é, ele está querendo levar mais pessoas com ele para a sua derrota. Mas essa vitória, ela já foi conseguida e ela já foi conquistada pelo sangue precioso de Jesus. Nós só temos um papel a fazer aqui: tomar posse dessa salvação de Cristo, aderir a Cristo e a rejeitar tudo aquilo que não condiz a um cristão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.